Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática financeira? Vamos lá? Muito bom. Eu quero, antes de começar aqui, voltar um pouquinho no capítulo 2 para a gente fazer esse exercício aqui, ó, essa observação que nós deixamos um pouquinho para trás na última aula, tá certo? Vamos ver. É isso aqui, ó. Números que são diretamente proporcionais e, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a outros números. Porque a gente já viu a divisão direta, a proporção direta, a gente já viu a proporção inversa. Agora aqui entram as duas, tá bom? Então vamos lá. Dizer que os números A, B e C são diretamente proporcionais a D, E e F e, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a G, H e I, significa que esses números base aqui, vou chamar de base, vou chamar de base aqui. Esses números base são diretamente proporcionais a D, E e F e ao mesmo tempo inversamente proporcionais a G, H e I, significa que A, B e C, que são os números base, eles vão entrar dividindo D, E e F, dividindo aqueles que são diretamente proporcionais, D, E e F, tá bom? E eles vão entrar multiplicando G, H e I, que são aqueles aos quais eles são inversamente proporcionais. Né? Aqui a mesma coisa. Ó. Dizer que A, B e C, os números base, são inversamente proporcionais a G, H e I. Então, os que são inversa entram em cima, G, H e I, multiplicando. Inversamente proporcionais a J, K, L. De novo, como é inversa, vai entrar multiplicando J, K e L. Diretamente proporcionais, agora os diretamente vão lá para baixo. D, E e F, D, E e F. E ao mesmo tempo, também diretamente proporcionais a MNO, MNO, significa isso. Os números base vão entrar aqui sempre, em cima, os que são diretamente aqui embaixo e os que são inversamente lá em cima. Tá bom? No fundo, é o que a gente já viu anteriormente, com menos letras. Né? Quando é direta, um sobre o outro, igual a outro sobre o outro, igual ao terceiro sobre o terceiro. Quando é inversa, primeiro vezes o primeiro, igual ao segundo vezes o segundo, está aqui, ó, segundo vezes o segundo, e que é igual ao terceiro vezes o terceiro, terceiro vezes o terceiro. Então isso vai ser importante para a gente entrar na aula de hoje de regra de 3 simples, tá? Vamos fazer aqui vários exercícios de regra de 3 simples usando essa noção aí. Então, regra de 3 simples, né? Apenas uma aplicação de números proporcionais, tá bom? Então, a gente, por exemplo, né, a gente viu nas aulas passadas que quando A e B, os números base, são inversamente proporcionais a C e D, significa que o primeiro A vezes o primeiro C é igual ao segundo B vezes o segundo D. Isso é quando é inversa. Quando é direta, vai ser A dividido por C, aí uma fração, igual a B dividido por D, outra fração. Quando é direta, aqui vai ser duas frações. Então, vamos fazer aqui nossa regra de 3. Imagine que 32 homens constroem uma casa em 7 dias. Todo mundo, popularmente, vai colocar 32 homens em 7 dias. Sabendo que o número de homens é inversamente proporcional ao número de dias, quantos homens, X homens, são necessários para construir uma casa em 28 dias? Tá bom? Então, popularmente, o que nós fazemos? Ó, coloca homens aqui na mesma coluna de homens e dias embaixo de dias. E multiplica cruzado. Só que aqui tem um problema, você não pode multiplicar cruzado. Você não pode fazer 32 vezes 8, né? Infelizmente. Por quê? Porque vocês têm que ter atenção nisso. O problema disse que o número de homens é inversamente proporcional ao número de dias. O que significa isso? Significa que quanto mais homens, menos dias você constrói a casa. E tem lógica, né? E quanto menos homens, mais dias demora. Tem lógica isso. Então, quanto mais homens, menos dias, mais rápido fica. E quanto menos homens, mais demorado fica. Mais dias. Então, é uma relação inversa. O problema disse que o número de homens é inversamente proporcional ao número de dias. Só que nem todo problema fala que é inversa. Você tem que deduzir isso, entendeu? Pelo senso comum ou pela matemática.
tá? Aqui está dizendo que é inversa, mas nem sempre diz. Bom, então 32 homens constroem uma casa 7 dias, x homens 28 dias. Não pode multiplicar cruzado, que a gente já viu, porque a relação é inversa. Então multiplica reto. 28 vezes x, está aqui embaixo, ó. 28 vezes x é igual a, aí multiplica reto aqui, 32 vezes 7, tá bom? Então toda vez que a relação é inversa, né, multiplica reto aqui. Homens debaixo aqui dos homens e dias debaixo dos dias. Multiplica reto porque a relação é inversa. Se fosse direta, pessoal, multiplicaria cruzado. 32 vezes 28 igual a 7 vezes x. Tá bom? No nosso caso, vai ser 32 vezes 7. Tá aqui. Bom, 28x igual a 32 vezes 7. E o 28 passa dividindo. Divide por 7 dá 1. Divide por 7 dá 4. Né? 28 por 7 é 4. E 32 aqui que já estava dividido pelo 4, então nós temos 8 homens. Então, enfim, são necessários 8 homens para se construir uma casa em 28 dias. Claro, né? 32 homens demora 7 dias. Se você aumentou o número de dias, significa que você tem menos homens, entendeu? Então, 8 homens são necessários, né? Então, observação. Em geral, os livros e apostilas não costumam colocar que, por exemplo, o número de homens é inversamente proporcional ao número de dias. E quando é direto, eles também não falam. Então, os livros, né, eles apenas jogam os números e o estudante precisa deduzir que existe uma proporção direta multiplica cruzado, inversa multiplica reto. No nosso caso aqui, 28x multiplicou reto porque a proporção é inversa. Pessoal, agora eu vou mostrar um outro jeito de resolver esse problema, tá bom? Que é usando o conteúdo da aula passada, de proporções inversas e diretas. É o seguinte, você vai colocar as grandezas, os valores da grandeza homens aqui, 32x. Os valores da grandeza dias aqui, 7,28, 7 dias, 28 dias. Então, separa a grandeza, unidade de medida homens, separado de unidade de medida dias, tá bom? E aí, como a proporção é inversa, nós vimos nas aulas passadas que você não vai fazer o primeiro dividido pelo primeiro. Você vai fazer a proporção inversa, você vai fazer multiplicação, 32 vezes 7. Né? Ó, lembra das aulas passadas? Quando a proporção é inversa, você multiplica o primeiro com o primeiro. Vamos achar aqui, né? Ó, quando a proporção é inversa, você multiplica. Ó, o primeiro vezes o primeiro é igual ao segundo vezes o segundo, que é igual ao terceiro vezes o terceiro. Quando a proporção é inversa. Nesse exemplo que a gente está, de regra de 3, é inversa. Por quê? Quanto mais homens, menos dias. Como é inversa, então você vai multiplicar. Primeiro vezes o primeiro, tá aqui, né? Ó. O primeiro de cá, o primeiro dessa grandeza vezes o primeiro dessa grandeza é igual ao segundo, né, desse conjunto vezes o segundo do outro conjunto aqui. Então a gente está usando o conceito da aula passada, tá bom? De relação inversa. Separa as grandezas e relação inversa multiplica. Tá bom? Agora resolve matematicamente, né? Então aqui é 28x, matematicamente, aqui vai dar 7 vezes 32. 28 passa dividindo, 7 por 7 dá 1, 28 por 7 dá 4, 32 por 4, 8 homens. Então a gente viu duas maneiras de resolver essa regra de 3. A primeira popular. Homens aqui debaixo da grandeza homens, dias embaixo de dias, multiplica ou direta se for inversa, ou multiplica cruzado se for direta, se for proporção direta. E agora estou colocando uma nova maneira de resolver. Coloca a grandeza homens aqui, grandeza dias e usa o conteúdo anterior. Proporção inversa, multiplica primeiro vezes o primeiro, é igual ao segundo vezes o segundo. E agora aqui é uma equação matemática. 28x igual a essa expressão, passo 28 dividindo. Dividindo, você vai ter 8 homens. Vamos lá, exemplo 2. 2 homens consomem 10 kg de comida em um almoço. Quantos quilos 3 homens consomem? Olha aí, observe agora que o problema não disse que a quantidade de homens é diretamente proporcional aos quilos. E realmente é diretamente, né? Porque quanto mais homens, mais quilos de comida são consumidos. O leitor deveria deduzir isso pelo senso comum, entendeu?
Então, vamos lá. Pelo método popular, 2 homens consomem 10 kg de comida. Tá aqui. Quantos quilos, aqui é x, tá, gente? Tá errado aqui. Quantos quilos 3 homens consomem? 3 homens consomem x quilos, tá bom? Pelo método popular, como a proporção é direta, né? Então, multiplica cruzado. 2 vezes x, lembrando que aqui é x. Tá aqui, ó. 2 vezes x é igual a 3 vezes 10, multiplicando cruzado, entendeu? 2 vezes x igual a 3 vezes 10. 2 vezes x igual a 3 vezes 10, que é 30, né? Passo 2 dividindo, 15 quilos de comida. Então, esse x aqui é um x, tá bom? Então, aqui são 15 quilos de comida. Então, usei o método popular, né? Homens, quilos, 2 homens consomem 10 quilos, 3 homens x e multiplica cruzado. Lembrando que eu só posso multiplicar cruzado quando a relação é direta, né? Tá bom? Agora, vamos resolver pelo método do conceito de proporcionalidade inversa e direta. Separa as grandezas, homens 2 e 3. Separa os quilos, 10 e x, lembrando que aqui é x, que estava errado. E vê se a relação é direta ou inversa. Como a gente já sabe que é direta, porque quanto mais homens, mais quilos consomem, e quanto menos homens, menos quilos consomem. Então, como a relação é direta, a gente usa a definição que a gente viu lá em cima, né, na proporção direta. Primeiro dividido pelo primeiro é igual ao segundo dividido pelo segundo. Né? Essa é a definição de grandezas diretamente proporcionais. O primeiro valor dessa grandeza dividido pelo primeiro valor da segunda grandeza é igual ao segundo valor dessa grandeza dividido pelo segundo valor dessa grandeza, quilos aqui. E multiplica cruzado, porque aqui agora você tem uma equação matemática, né? E nessa proporção matemática, esquecendo agora o contexto, você já pode multiplicar usando somente a matemática. Então, 2 vezes x dá 2x, igual a 3 vezes 10 dá 30. E o 2 passa dividindo, então você vai ter novamente, por esse outro método, 15 quilos de comida. Então, regra de 3 simples é a aplicação de uma proporção direta ou inversa envolvendo duas grandezas. Tá bom? Exemplo, 7 homens constroem 6 máquinas num dia. Sabendo que o número de homens é diretamente proporcional ao número de máquinas, quantos homens, x homens, são necessários para construir 42 máquinas? Bom, aqui está dizendo que é direta, só que a gente pode deduzir isso, né? Porque quanto mais homens, você tem mais máquinas construídas. E quanto menos homens, menos máquinas. Então, a proporção é direta. Então, multiplica cruzado. Pelo jeito popular, 6 vezes x, está aqui embaixo, é igual a, multiplicando cruzado, 7 vezes 42. Né? O 6 passa dividindo, 42 por 6 já pode dividir, dá 7. Multiplicado por esse 7, 49 homens são necessários para a construção de 42 máquinas. Então, aqui é 49. Agora, usando o conceito de proporção direta, você separa as grandezas, deixa as grandezas homens aqui, deixa as grandezas máquinas aqui, separa as grandezas, e quando a proporção é direta, você faz frações. Então, o primeiro elemento dessa grandeza dividido pelo primeiro elemento dessa grandeza, 7 sobre 6, é igual ao segundo elemento dessa grandeza sobre o segundo elemento dessa grandeza, x sobre 42. Então, 7 sobre 6 igual a x sobre 42. Agora aqui você tem uma relação matemática, né, uma proporção matemática, esquece o contexto. E como você tem uma proporção aqui, uma igualdade matemática, você pode multiplicar cruzado. 6 vezes x igual a 7 vezes 42. E o 6 passa dividindo. 42 por 6 dá 7. 7 vezes 7, 49 homens. Tá bom? Aqui temos observações dizendo que nem sempre, né, duas variáveis são diretamente proporcionais. E nem inversa, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, sabendo que a tangente de 45 graus é 1, quanto que é a tangente de 30? Não pode usar a regra de 3, nem direta nem inversa, tá? Porque nem todas as grandezas têm essa relação direta ou inversa, tá bom? Então, ou você deduz do problema que sim, ou o problema já te diz que sim. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos fazer esse aqui, ó. Numa sala de aula, o trabalho de 30 crianças é responsável por 4 kg de lixo.
Então, 30 crianças, eu acho que eu anotei aqui. Isso, 30 crianças são responsáveis por 4 quilos de lixo. 75 crianças, X quilos. 75 crianças, X quilos. Aqui, o caro leitor deve assumir que o número de crianças é diretamente proporcional aos quilos de lixo. Né? Será que é direta ou inversa? O que vocês acham? Direta, né? Quanto mais criança, mais quilos de lixo vai produzir. Então, é direta. Então, você coloca, pelo jeito popular, 30 crianças, 4 quilos, 75 crianças, X quilos, coloca crianças em cima aqui das crianças e quilos em cima de quilos e multiplica cruzado. Por que eu posso multiplicar cruzado? Porque a relação é direta, tá bom? Então, pela relação direta, quanto mais crianças, mais quilos, e quanto menos crianças, menos quilos, eu posso multiplicar cruzado. 30 vezes x é igual a 4 vezes 75. 4 vezes 75 dá 300. O 30 passa dividindo. Corta o zerinho. 30 dividido por 3, 10 quilos. 75 crianças produzem. E tem lógica, porque ó, de 30 passou para 75, então de 4 vai aumentar, né? Aumentou para 10 quilos aqui. Esse é o jeito popular. Agora, o jeito que nós estudamos aqui pelo conceito, separa as grandezas, 30 e 75 crianças, 30 crianças, 75 crianças. Separa aqui de quilos, 4 quilos e x quilos. E usa a definição de diretamente proporcionais, porque essa relação é direta. Então, o primeiro dividido pelo primeiro, 30 dividido por 4, é igual a 75 dividido por x. E aqui você tem uma relação matemática. Agora você multiplica cruzado, porque aqui é uma equação matemática. Né? 30 vezes x é 30x, igual a 4 vezes 75, que é 300. Esse 30 passa dividindo, 300 dividido por 30, corta os zerinhos, 30 dividido por 3. Então você tem o quê? 10 quilos de comida, 10 quilos de lixo são produzidos por 75 crianças. Fizemos dos dois jeitos. O jeito popular, multiplicando cruzado. Lembrando que eu só posso multiplicar cruzado quando a relação é direta. E pelo jeito pela forma utilizando o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Primeiro dividido pelo primeiro é igual ao segundo dividido pelo segundo. Bom, e um exemplo aqui, ó, mais um exemplo aqui, né? De agora inversamente proporcionais, de grandezas, né? Suponha que o número de atestados médicos apresentados por um professor seja inversamente proporcional ao número de feriados. Inversamente, né? Então, quando eu fizer pelo jeito popular, vou ter que multiplicar reto e não cruzado, porque a proporção é inversa, tá bom? Se em um ano, com 6 feriados, o professor apresentou 12 atestados, então 6 feriados, 12 atestados. Está aqui, ó. 6 feriados, 12 atestados. Quantos atestados vão ter com 9 feriados? Quantos atestados com 9 feriados? Então, jeito popular. Feriado embaixo de feriado, atestado embaixo de atestado, e nesse caso eu multiplico cruzado, será, hein? Será que é 6x? Não, né? Por que não? Porque a proporção é inversa, tá bom? A proporção é inversa, então vamos multiplicar reto, 9x. Tá aqui, ó. 9x igual a 6 vezes 12. Quanto que é 6 vezes 12? 72, né? Então, pelo jeito popular, na relação inversa, multiplica reto. 9x igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12 é 72 e o 9 passa dividindo. 72 dividido por 9, 8 atestados. Tá bom? 8 atestados. E de fato, né, como é relação inversa, ó, aumentou o feriado, diminuiu o atestado. De 12 foi para 8. Né? Então, isso mostra que a relação é inversa. Agora, pela definição de proporções inversas e proporções diretas, como é que a gente faz? Novamente, ó, a gente separa as grandezas, está aqui. Feriados são 6 e 9. Separa a grandeza atestados, que são 12 e x. Com a relação inversa, você, em vez de dividir, né, 6 por 12, você multiplica, lembra? Primeiro vezes o primeiro,
6 vezes 12 igual ao segundo vezes o segundo. Então, é só uma aplicação do que nós vimos nas aulas passadas, né? Relação inversa, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Tá bom? Então, primeiro feriado com primeiro atestado, igual. Segundo feriado com segundo atestado, tá bom? Depois de separar as grandezas, né? A unidade de medida. Separa a unidade de medida aqui, separa aqui a outra unidade de medida. E aí, pronto, você cai numa equação matemática, a qual você resolve da forma que quiser. 9x igual a 72, 9 passa dividindo, né? 72 por 9, você tem aí, pessoal, 8 atestados médicos. Tá bom? Então, ó, eu fiz os exemplos, né? Expliquei. Fiz aqui alguns exercícios, tá bom? Fiz esse aqui, o número 2. Fiz esse aqui, o número 3, né? Vocês podem fazer, então, o número 1, tá bom? Para casa. Pode fazer esse número 4 aqui. E na próxima aula, a gente vai estudar o quê? Regra de 3 composta, tá bom? Essa também tem um jeito popular e tem um jeito usando o conceito de proporção inversa e direta. Então, a gente vai tentar fazer dos dois jeitos também. O que é a regra de 3 composta? Qual é a diferença da regra de 3 composta para a regra de 3 simples, né? É que aqui você tem mais grandezas, entendeu? Então, 4 alunos, ó, já é uma grandeza. 30 exercícios, então o número de exercícios é outra grandeza. 45 minutos, o tempo é a terceira grandeza. Né? Então, são 3 grandezas aqui. Aqui só são 2, né? Ó, criança e quilo. Atestado e feriado. Então, regra de 3 simples. Né? Funcionário, número de cartas enviadas. Na regra de 3 composta, a gente vai ver na próxima aula, que você tem várias grandezas envolvidas aqui. Tá certo? E aí a gente vai usar aquela observação que eu fiz no início da aula. Quando você tem grandezas que são ao mesmo tempo diretamente e ao mesmo tempo inversamente proporcionais a outras grandezas, que eu coloquei aqui em cima como observação. Ó. Vamos ver. Aqui. Isso. Né? Então, por exemplo, ó, verifique que 1, 2 e 3 são os números base. 1, 2 e 3 são diretamente proporcionais a 4, 5 e 6. Então, os que forem diretas vão aqui embaixo. Né? Como a gente já viu. E, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a 8, 5 e 1. Todas que forem inversas, coloca em cima. 8, 5 e 1. Então, os números base 1, 2 e 3, eles ficam aqui. Então, eles vão dividir aqueles que são diretamente, 4, 5 e 6, está aqui embaixo, e vão multiplicar os que são inversa, pela lógica que vimos nas aulas passadas. Né? Multiplica os que são inversamente. Aqui, para verificar, né, é só fazer as continhas. 1 vezes 8 dá 8, dividido por 4 dá 2. 2 por 5 dá 10, dividido por 5 dá 2 também. 3 vezes 1 dá 3, dividido por 6, opa, 3 por 6, dividindo por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 2, dá 1 meio. Então, esse exemplo aqui não é, né, esses números base, 1, 2 e 3, não são diretamente proporcionais a 4, 5 e 6 e nem inversamente proporcionais a 8, 5 e 1, porque não bateu aqui todo mundo, tá? Então, essa noção a gente vai usar nos problemas de regra de 3 composta. Né? Aqui, ó. A gente vai usar esse conceito aqui na próxima aula, tá certo? Então é isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima!